Muitas pessoas fracassarão na vida porque não estão dispostas a fazer mudanças. Infelizmente, há pessoas que têm grande problema para mudar. E isso no Evangelho é um problema muito sério, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória e de fé em fé. Então a vida com Deus é uma vida constante e contínua de transformação. Se uma pessoa se nega a transformar, ou se deixar transformar, ela começa a marcar passo na sua vida espiritual. Eis a razão porque na igreja há um fenômeno muito interessante. Pessoas novas na fé, que avançam rapidamente, e pessoas antigas na fé, que ainda estão tendo problemas, que já deveriam ter sido tratado, cuidado, ultrapassado, porque essa disposição de fazer mudança não existe nela. Aquela pessoa diz, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, isso é assim mesmo. E na verdade, você nasceu de uma maneira, mas Deus espera que quando você termine a sua vida, você esteja diferente. Que você esteja uma pessoa melhor. Que você esteja uma pessoa mais iluminada. Você esteja uma pessoa mais cheia de vida. Que você seja uma pessoa em que as pessoas cheguem e encostem em você e possam absorver de alguma coisa boa que ao longo do tempo você foi sendo transformado por Deus. Há pessoas que se recusam a buscar até um novo emprego. Há pessoas que se recusam a mudar de cidade. Há pessoas que recusam de se deixar até os amigos que estão fazendo mal à sua própria vida, porque tem amizades que acabam destruindo mais do que construindo. A pessoa está vendo a sua vida ser destruída por aquela amizade e não tem coragem de dizer, não, chega, eu não vou mais continuar nisso que está destruindo a minha vida. Há pessoas que não querem mudar, porque querem manter a zona de conforto. Não, está tudo bem assim, né? Adota aquela máxima do Zagallo, né? Sabe qual é a máxima do Zagallo, né? Time que está ganhando, não se mexe. Só que time que está ganhando, tem que ser mexido porque o adversário está observando como é que você está jogando. No próximo jogo, você vai ser surpreendido por uma estratégia que vai neutralizar aquilo que você está fazendo. Os técnicos, uns olham os esquemas dos outros para tentar neutralizar. Então, quando uma pessoa, mesmo quando ela está ganhando, ela tem que ter a capacidade de mudar, porque se ela não muda, tudo à sua volta muda. Então, há pessoas que mudança traz um desconforto, e traz. Toda mudança traz desconforto. Quanto já mudou de casa aqui? Rapaz, quando a gente vai mudar de casa, que a gente vê quanta tralha a gente juntou. Coisa que a gente nem lembrava mais, está lá naquele quartinho, naquele banheiro abandonado, naquele cômodo lá do fundo da casa. A gente, caramba, isso aqui eu guardei isso para quê? A coisa apodreceu, ficou lá, mas a gente tem essa mania de não querer mudar, de não jogar fora. E eu hoje estou aqui para dizer para você que para Deus fazer uma obra na tua vida, mudanças têm que acontecer. Quantos querem avançar na sua vida espiritual? Levanta-se a mão e diga, eu quero avançar. Isso vai te custar mudanças. Mudanças que eu estou tentando empurrar, algumas aqui, naquelas pessoas que ainda não fazem. A leitura da Bíblia, a oração. Como é que eu vou ler se eu não introduzir no meu horário esse momento? Então, há coisas que para mudar, melhorar, depende de nós e não depende de Deus. Eu quero que você leia comigo um trecho da palavra de Deus,
que ele é emblemático. Deuteronômio, capítulo 30. Eu já li esse texto algumas vezes, mas há algum tempo eu já não tenho lido ele, e eu quero renovar esse texto no seu coração. Tem gente que diz, tem a teologia calvinista, eu sei que para muita gente isso aqui vai entrar aqui, vai sair aqui. Mas para aqueles que são estudiosos mais profundos da Bíblia, a teologia calvinista, o que é a teologia calvinista, pastor? É a teologia adotada pelas igrejas presbiterianas, que é uma boa teologia, Mas ela, quando chega nesse ponto aqui, ela peca, porque ela diz que o homem não tem livre-arbítrio. Ela diz isso, o homem não tem livre-arbítrio. E a Bíblia mostra em vários textos que o homem tem esse poder de decisão. Você dizer para mim que Deus pode mudar a nossa decisão? Isso pode. Mas há um momento que o homem responde por si, pelos seus atos, pelas suas palavras, e não pode nem jogar a culpa no outro, porque é um ato pessoal, personalíssimo. Aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e a morte, a vida e o bem, a morte e o mal. Todo mundo comigo? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Viu por que eu falei sobre o dízimo e oferta? Porque isso faz parte também. E os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro, que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. De que maneira? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua o quê? Longevidade, quer dizer, o tempo longo de vida, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse: escolhe, pois, a vida. Há coisas que estão nas nossas mãos, irmãos. Elas acontecerão ou não. Ouça o que eu vou falar, é sério. Tem gente que diz assim: seja feita a vontade de Deus. Deus nos colocou sobre nós responsabilidades. Há coisas que Deus não decide por você. É você que decide. E tem gente que diz assim, a pessoa, ouça bem, a pessoa que nunca quer assumir responsabilidade, ela joga para cima de Deus, dizendo assim: está nas mãos de Deus, o que Ele decidir está decidido. Para com isso, porque há coisas que é você que decide. Há coisas que estão nas nossas mãos e elas acontecerão ou não, na medida que direcionarmos a nossa prática. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Pedro queria fazer alguma coisa que não tinha feito antes. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 14, 29. Vamos lá. Mateus 14, 29. Vem aqui conosco. Eu vou perguntar uma coisa para você: Deus vai ler a Bíblia por você? Sim ou não? Essa é uma decisão sua. Deus vai até te lembrar de orar, vai criar até fome de oração em você, mas Ele vai te obrigar a orar? Sim ou não? Essa é uma decisão sua. Mateus 14, 29 diz assim:
E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com quem? Esse episódio aqui é o episódio onde Jesus vem caminhando sobre as águas e todo mundo pensa que é um fantasma. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse para ele: vem, Pedro. Jesus disse: vem, Pedro, mas Jesus não pegou ele e botou ele fora do barco. A iniciativa de descer do barco e colocar os pés sobre as águas foi de quem? De Jesus ou de Pedro? Pedro. O milagre aconteceu porque Pedro fez a parte dele. Você lembra do paralítico que foi curado, que foi colocado sobre o telhado? Tiraram o telhado lá e colocaram ele lá. Aqueles homens que levaram ele, se eles não tivessem iniciativa, não teria acontecido. Jesus curou todos os enfermos da sua época? Sim ou não? Não. Ele curou aqueles que o buscaram, que foram até ele. Ele o curou por quê? Porque fez a parte dele. Buscou. Buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Então, outro exemplo. Os israelitas tinham uma situação intransponível em Josué capítulo 6. Vem aqui comigo, Josué capítulo 6. Estou mostrando para você que essas pessoas tomaram uma decisão para que milagre acontecesse. Josué capítulo 6, vem cá comigo. Josué 6, o que diz aí? Ora, Jericó estava o quê? Rigorosamente o quê? Fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então Deus faz uma estratégia para Josué, diz assim: ó, você vai dar uma volta todo dia, durante 6 dias. No 7º dia, você vai dar 7 voltas e vai gritar junto com o povo. Deus deu uma estratégia. Aí imagina que Josué disse: ah, Senhor, eu acho isso bobeira, não vou fazer isso não. Os muros teriam caído, sim ou não? Então há uma parte nossa que está envolvida diretamente naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu poderia dizer aqui da doença de Naamã, que era leproso. Se ele não tivesse saído da sua terra e ido até Israel para consultar o profeta, ele teria sido curado? Sim ou não? Não. Então, todas essas pessoas que obtiveram, de alguma forma, um milagre na sua vida, elas passaram por um momento que elas tiveram que sair da sua zona de conforto, que elas tiveram que arriscar, de tomar uma posição de fé. Dá para entender isso? Diga amém. Podia me lembrar aqui da viúva, que estava passando por necessidade, e Deus manda o profeta lá e diz assim: olha, manda que ela pegue o último material da refeição dela e dê para você. A mulher podia dizer assim: pô, esse pastor é um aproveitador, porque está pegando minha última refeição para comer, eu com meu filho aqui. No entanto, ela se submeteu a uma orientação de um homem de Deus, obedeceu e foi abençoada. Não faltou mais azeite, nem farinha, nem nada para ela. O que eu estou tentando dizer a você é o seguinte: estas pessoas colheram resultados, elas obedeceram por fé a palavra que lhe foi dada. A obediência é a única prova da fé. Quando é que o pastor, o senhor sabe que uma pessoa tem muita fé? Quando ela obedece. Pastor, eu tenho muita fé, mas ela não obedece, é mentira. Eu tenho muita fé, mas ela não se posiciona naquela fé que ela diz ter. Então, a prova da obediência, da fé, é a obediência. Jesus sempre quer nos dar coisas maiores. Ele nos dá algo para fazer que nós nunca fizemos antes. Quando Deus quer mudar essa progressão da sua vida, de glória em glória, de fé em fé, esse crescimento, Ele te dá algo novo. Mas muitas vezes, quando Ele te dá algo novo, esse algo novo é um desafio.
é uma prova. E aí a gente, ao invés de encarar aquilo como algo que Deus deu, especial, algo assim, que é para provar a nossa fé e a gente avançar, a gente começa a orar, Senhor, tira isso da minha vida. Tira isso. A primeira oração nossa é pedir para tirar aquilo da nossa vida. Quando Deus está permitindo aquilo, diga, Deus permite. Diga, Deus não dá provação maior do que a gente possa suportar. Diga mais uma vez, Deus não dá provação maior do que a gente... Se Ele está permitindo uma provação, é porque Ele sabe que você tem recursos emocionais, espirituais, para ultrapassar aquilo. Então não reclame, diga assim, Senhor, eu não entendo muito, mas eu sei que se isso chegou, é para eu vencer para a glória do Teu nome. Diga glória a Deus. Não reclame. Eu no princípio reclamava muito, poxa Deus, as coisas comigo é tudo no... Mas eu tenho aprendido que tudo que Deus dá, há um desafio, há um preço de fé, porque sem fé é impossível, não tem outro. Pastor, Deus não podia dar tudo sem isso, não tem outro caminho, irmão. Por quê? A finalidade de Deus não é você ter coisas, a finalidade de Deus é o exercício da fé, porque quanto mais você exercita a fé, mais você cresce em comunhão com Deus. Quanto mais você exercita a fé, mais testemunho para você tem para dar. Quanto mais você exercita a fé, mais autoridade espiritual você tem. Diga glória a Deus. Se eu tive uma experiência, Deus fez aquilo que era impossível, aí você está pronto para uma nova experiência, porque você obteve vitória pela fé sobre aquilo que você estava fazendo. Esta motivação para expandir a sua fé, sem a qual nada vai mudar no reino de Deus na sua vida. Jesus sabe o quanto você deseja, Deus conhece o seu coração, os seus sonhos, mas para cada etapa, Deus vai exigir que você desça do barco e meta o pé na água, confiando na palavra dele. Vem, Pedro. Confiando no que você leu, acreditando que Deus vai fazer isso. Naamã vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Ele quase perdeu a benção. Quase, mas alguém de bom senso disse assim, vem cá, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria, que eu sou macho. Então ele está pedindo só para você mergulhar no rio? Então tá, eu vou lá. Mergulhou, mas ele teve a parte dele. Josué podia dizer assim, Senhor, eu sou militar, combati no deserto, nós combatemos vários povos, e eu sei que essa estratégia de ficar dando voltinha em torno do muro e depois gritar, não vai funcionar. Olha o tamanho desse muro, construíram até casa em cima do muro, era uma muralha tremenda, tinha até habitações em cima da muralha. Ele podia ter argumentado com Deus 1000 coisas, mas ele simplesmente guardou a palavra que Deus colocou no seu coração e disse, eu vou me posicionar, porque Deus é fiel, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ele se posicionou. As decisões geram eventos. Tudo que você está fazendo hoje influenciará o seu presente e o seu futuro. Jovens, adolescentes que estão me ouvindo aqui esta noite, eu conheço gente que está enrascado até o pescoço por decisões erradas na adolescência. Eu conheço gente que perdeu a sua juventude e que perdeu o seu futuro porque na adolescência tomou decisão errada. Um tempo desse eu recebi uma jovem no gabinete, que ela foi mãe aos 15, 16 anos. Namoro, a televisão dizendo, faça sexo à vontade, use camisinha, faça isso, faça aquilo. Essa é a história do mundo. Eles não estão depois lá para recolher as consequências de um aborto, as consequências de um filho numa idade imprópria, porque uma menina de 14, 15, 16 anos não tem a maturidade emocional para criar um filho. Normalmente é o vovô e a vovó que acaba criando. E aí essa moça foi e se deixou levar
pela pele, pelo desejo e colheu. Não conseguiu estudar, não conseguiu um bom emprego, trabalha num emprego bastante dificultoso, não consegue ter nenhuma casa direito para morar, por causa de uma decisão errada na adolescência. Então, ouça o que eu vou falar aqui, as decisões, elas geram eventos. Tudo que você está fazendo hoje influenciará o seu presente e o seu futuro. Escolha o bem, é isso que Deus está dizendo. Eis que eu coloco diante de ti o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem. Aceita o conselho do seu pastor, aceita o conselho dos seus pais. Saiba que quem já rodou um pouquinho mais, sabe como é sofredor para algumas pessoas ganhar o pão de cada dia, por não ter estudado, por não ter feito as coisas básicas da vida. Eu conheço gente que, irmãos, entra nessa roda viva, é pai ou a mãe cedo demais, não estudam, aí tem que trabalhar para sustentar o bebê, e não estuda, e não consegue isso, não consegue aquilo, e a vida se torna um desatino, a sua história é um desatino, uma sangria desatada, porque justamente lá, na juventude, na adolescência, tomou decisões erradas. Então eu estou falando em especial agora ao jovem. Ah, pastor, agora já era, estou vendo. Mas ouça, mesmo depois com certa idade velho, você continua tomando decisão. E as decisões vêm as suas consequências. Por isso, você tem que escolher o bem. Só um exemplo suave. Se você quer comer 2 pedaços de torta de noite, assaltando a geladeira, o que você acha que vai acontecer inevitavelmente? Diz para mim, hein? Olha, você tomou café da manhã, tem gente que toma lanchinho às 10, almoça ao meio-dia, lanchinho 3 horas, janta às 6 e ceia às 10. E de noite ainda acorda para assaltar a geladeira. Meu Deus do céu. Eu sei que não tem ninguém que faça isso aqui, eu estou apenas falando da igreja do vizinho. Mas a verdade, ouça bem, que isso vai trazer consequência, irmãos. Trazer consequência. Alguém que fuma 2 maços de cigarro por dia, diariamente. O que você espera que uma pessoa dessa vai acontecer com ela? Né? Qual é a expectativa dessa pessoa de vida? Olha para o lado, olha o que eu já vi de gente morrer por causa de cigarro. Eu tive uma vizinha que morreu de efizema pulmonar. É uma das mortes mais terríveis que um ser humano pode ter, irmãos. A pessoa quer respirar, mete aquele tubo de oxigênio e ela não consegue respirar, nem com oxigênio, ela não consegue. Olhe para o pedaço de bolo e diga, eu vou tomar uma decisão. Olhe para aquilo que está fazendo mal na sua vida, aquilo que você precisa mudar e diz, eu vou tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão. Não é para abandonar o marido não, hein? Porque alguém pode dizer assim, pastor, meu problema é meu marido, eu vou tomar uma decisão, vou mandar ele às favas e vou me separar dele. Isso aí é outra conversa. Tem que explicar, porque tem gente que acha que todos os versículos são governados por um só. Casamento já é tratado por outro versículo da Bíblia. A Bíblia diz que o casamento, ele tem que ser transformado pela conduta daqueles que fazem parte. Uma transformação pelo Espírito Santo, o amor de Deus no coração. Dá para entender isso que eu estou falando? Tem que explicar isso, porque alguém vai ouvir a mensagem e vai dizer assim, é hoje que eu vou sair e vou tomar uma decisão. Aí eu penso que a pessoa vai abandonar o pecado, que a pessoa vai deixar de fazer algumas coisas erradas contra a sua própria vida, não, ela resolve separar. Mas estou falando porque eu já assisti esse filme. Então o pastor tem que explicar bem explicadinho, que essas decisões de mudança em relação a você, o que implica a vida de outros, você não pode tomar a decisão por você e por outro,
isso tem que ser conversado. Será que posso ouvir um amém? Amém? Ok. Tem que ser cuidadoso com isso. Mas aquilo que você sabe que precisa ser mudado na sua vida pessoal, você tem que tomar um decisão. Olha para o pedaço de bolo e diga assim: não! Eu não aceito que mais isso domine a minha vida. Será que tem alguma coisa na sua vida que você tem que virar para aquilo e dizer assim: não, eu não vou mais aceitar? Talvez a ira, talvez você seja uma pessoa irada no mau sentido, porque para o jovem, irada é legal, né? Fulano é irado, não. Irada, aquela pessoa que fica com raiva, que é explosiva, aquela pessoa de temperamento sanguíneo, que logo quer resolver tudo no pau. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, porque vocês são todos santos. E você vai dizendo: eu sou assim mesmo. Não, você tem que voltar e dizer assim: eu vou tomar uma decisão, eu não aceito mais ser dominado pela minha natureza carnal. Eu vou deixar que o Espírito Santo comece a me dominar. E vai criar um propósito de oração sobre isso. E vai ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, muda a minha vida, eu não aceito mais ser dominado pela minha carne. Talvez o seu problema seja outro, seja vaidade, seja ciúmes. Talvez o seu problema seja outra situação que você percebe que tem feito com que sua vida volta e meia caia no mesmo problema. Você vai indo bem, daqui a pouco você volta a fazer aquilo, aquilo domina você de novo, e você diz: e agora? Talvez não seja um cigarro, mas quem sabe, uma vaidade, um orgulho. Você quer saber uma coisa? Dizem que quando você quer conhecer uma pessoa, dê na mão dela poder, né? Eu conheço gente que é humilde, tudo. Aí um dia essa pessoa, eu conheci uma situação em concreto, a pessoa era faxineira, zeladora. Aí um dia alguém deu um cargo para ela, né? E ela vivia: porque estou aqui nesse trabalho, tal, reclamando, falando, nem limpava tão bem assim também, mas vamos dar uma chance. Aí no dia que ela foi supervisionar outros que faziam faxina, meu Deus do céu, que dureza, aí vocês: mas fulano agora com poder na mão, se modificou. Ela começou a exigir aquilo que ela nunca cumpriu, ela começou a requerer aquilo que ela nunca fez, e aí você começa a ver o caráter. E às vezes a pessoa, ouça bem o que eu vou falar para você, a mudança que precisa acontecer é no seu caráter, e isso, Deus vai depender de que você tome algumas iniciativas, e uma delas, primeiro, é reconhecer isso, ser humilde para reconhecer, dizer: eu preciso de mudança nessa área da minha vida. Segundo, depois que você reconhecer, pedir ajuda de Deus, e Deus vai começar a te lembrar alguns detalhes que você precisa mudar, algumas condutas, e você vai começando a colocar em prática, e isso vai trazer uma transformação. A maior pregação, ouça o que eu vou falar, irmão, a maior pregação que um ser humano pode ter do Evangelho de Jesus Cristo, não é a eloquência de uma palavra. A maior pregação que uma pessoa pode ter do Evangelho de Jesus Cristo é uma vida transformada, é uma vida de testemunho de mudança. Então, você precisa olhar para aquela situação e dizer assim: eu vou tomar uma decisão que beneficie o meu futuro. Eu me recuso a continuar a agir dessa maneira, porque eu estou em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu rejeito isso na minha vida. Deus me ajuda. É uma posição tua. Eis que eu coloco o bem e o mal diante de ti. Escolhe, pois, o bem. Esta decisão é a decisão de um campeão, porque você está mudando o seu futuro. Jesus no Getsemane, irmãos, tomou uma decisão que criou um futuro tremendo para todos nós. Jesus estava momentos antes, horas antes da sua crucificação, no Getsemane, e ele estava lá suando sangue, angustiado,
tão angustiado que suava sangue. E ele foi orar ao Pai, pedindo a Deus que passasse aquele cálice de sofrimento, de vergonha, de dor, de humilhação. E Jesus estava lá, e Deus responde a ele. Tanto é que ele diz: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele estava disposto a pagar o preço da dor, da vergonha, para criar uma eternidade para mim e para você. As suas decisões vão decidir o seu futuro. As suas decisões vão decidir o seu futuro. Eu decido hoje mudar talvez a minha mente, mudar uma atitude, algum hábito alimentar, mudar alguma atitude espiritual, quem sabe amizades, quem sabe você tem que tomar uma decisão hoje que vá mudar o seu futuro. A minha pergunta é: o que você precisa decidir hoje para mudar o seu futuro? Enquanto eu pregava aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo estava falando com você. Eu tenho certeza que Deus estava mostrando. Eu não quero saber, porque esse é um ato seu com Deus. Mas se Deus falou com você que algo precisa ser mudado para que o seu futuro seja melhor, eu vou pedir a você que você saia do seu lugar, venha aqui, porque nós vamos orar a Deus e dizer: Deus, nós queremos caminhar sendo transformados por Ti. Venha aqui na frente, se você foi alcançado por esta palavra. Essa semana o Espírito Santo pediu que eu orasse por uma pessoa que eu estava com vontade de esganar. Deixa eu confessar para vocês um pecado meu aqui. Tem um advogado que nós estamos fazendo uma negociação de uma dívida da igreja, que ele tem sido muito duro nessa negociação. E eu dizendo: Deus, detalhe, ele é crente. E eu estava muito zangado com ele, porque qualquer pedido meu, ele agora até cedeu num prazo que eu pedi. Eu, quando fui fazer essa negociação, orei a Deus e Deus me deu uma instrução. E eu segui a instrução de Deus e tudo saiu conforme. E eu estava fazendo a seguinte oração por ele: Senhor, tira esse atormentador da minha vida. Aí, essa semana na leitura bíblica, quando chegou em Mateus capítulo 6, 5 e 6, estava lá Jesus dizendo: orai pelos que vos perseguem. Quantos leram isso na leitura bíblica? E eu fui ler, de repente o Espírito Santo: volta lá. Aí eu voltei e ele me trouxe à memória esse homem. Se você tem que orar por ele, pela transformação dele. Aí falei, fechei a Bíblia, o pastor é bonzinho, fechou a Bíblia e foi orar. É ruim? Mas passaram-se os dias e Deus dizendo: você tem que mudar de posição. Se você quer criar um futuro para este homem, ou até no seu relacionamento com ele, você tem que fazer uma coisa diferente. Eu não sou grosseiro com ele, eu não discuto, não faço nada disso. Mantenho meu
minha centralidade, meu equilíbrio, mas Deus conhece o coração. Às vezes você mantém uma postura externa, mas lá dentro você está. E aí? Deus começou a projetar aquele homem transformado na minha mente. Aquele homem transformado pelo poder de Deus. E Deus mandou que eu orasse por ele. E que eu caminhasse a 2ª milha com ele. Deus, porque Deus quer criar algo novo na minha vida e na vida dele também. Perdoar é um ato de inteligência, porque quem perdoa mais vive mais. Quem perdoa mais vive mais. Segundo, quando você obedece, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Mas você tem que estar preparado para receber. Deus não coloca nas suas mãos coisas grandes se você não estiver preparado. Por isso que eu estou falando aqui, tem muito a ver. E você vai ter que talvez tomar uma decisão sobre alguma coisa. Estou falando o que aconteceu comigo nesses dias. Deus colocou aquela pessoa e disse: você vai orar por ele. Eu vou orar esta noite. Eu vou orar esses dias. Aí Deus começou a me mostrar aquele homem transformado. Esse cara é um falador. E se esse falador se tornar um falador na unção do Espírito, vai ser uma bênção. Eu creio que Deus transforma as pessoas. Agora você vai fechar seus olhos, vai levantar sua mão e vai dizer assim: Senhor Jesus, ouvi a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Diga: Senhor, esta noite eu estou tomando a decisão de reconhecer. Diga para Deus o que precisa ser mudado. Fala para Deus. Diga: eu resolvi, Senhor, não mais me esconder dessa situação. E eu vou dizer agora, diga: Senhor Jesus, eu me posiciono agora contra isso. E declaro a Ti, em primeiro lugar, que reconheço que precisa de mudança. E em segundo lugar, que eu vou me submeter à Tua voz e fazer aquilo que o Teu Espírito Santo tem me orientado a fazer. Não vou mais fugir, não vou mais temer, não vou ficar acomodado. Diga: Senhor, eu quero criar o futuro com essa decisão que Tu tens preparado para mim. Pai, em nome de Jesus, eu saio daqui esta noite com essa posição. A Tua palavra me ensinou esta noite que Tu colocas o bem e o mal diante de mim, e Tu queres que eu escolha o bem, e eu resolvo escolher o bem esta noite. E diga: e o bem, Senhor, é obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te agradeço, e a partir de agora ilumina minha mente, me dá estratégias, formas para que eu possa contornar estas situações, em nome de Jesus, amém. A porta está aberta, não tenha medo. A mudança que Deus vai fazer vai te abençoar. Você está começando a plantar uma semente de mudança no futuro. A minha eu falei para você qual é. Eu tenho que orar para aquele homem e amá-lo de verdade. Amá-lo de verdade. Para abençoá-lo, para criar o futuro dele, mas também criar o meu. Porque Deus não pode continuar me dando algo tão precioso, tão puro, que é a revelação dele, com o coração cheio de tristeza, de mágoa, de rancor,
ou de inveja, ou de ódio. Deus não pode, Deus não coloca coisas puras e santas num coração cheio de rapina, de coisas erradas. Ele precisa de um coração puro. Está posto. Vai vir um medo. Não tenha medo de obedecer. Mete o pé na água. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Que Deus abençoe a todos. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com um coração cheio de amor, eu declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer meu amor, a cruz se entregou por mim. Dos meus pecados me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem nos céus não existe outro igual a ti, Senhor.